Amém? Amém. Êxodo 28, nós iniciamos o estudo desse capítulo no culto passado. O verso 1: faze também vir para junto de ti Arão, teu irmão e seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para me oficiarem como sacerdotes, a saber Arão e seus filhos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Não era só levantar a mão, ser candidato para ser sacerdote, era sacerdote. Tinha que estudar 5 anos, além de ser da tribo de Levi, além de ter sido descendente direto de sacerdote, passava por uma avaliação pelo sumo sacerdote durante 7 dias, chegava diante do sumo sacerdote nu, e não podia ser cego, nem coxo, nem pés e mãos quebrados, nem nariz chato, nem corcunda, nem anão, nem um membro muito grande. Tinha que ser perfeito. E quando então ele era aprovado para o serviço do sacerdócio, e ele entrava para trabalhar no tabernáculo diretamente com os sacrifícios, com o culto, com as orações, com a queima de incenso, diretamente com o altar, ele também teria que ser diferente do povo nas suas vestimentas. O verso 2: farás vestes sagradas para Arão, teu irmão, para glória e ornamento. A palavra sacerdote significa pontífice. E a palavra pontífice, ela tem pelo menos 2 significados importantes para nós. Que significa aquele da ponta, aquele que é primeiro. O sacerdote era o primeiro a chegar na presença de Deus. Pontífice também significa fazedor de pontes. O sacerdote era o que fazia a ponte espiritual entre Deus e o povo, entre Deus e o altar, entre Deus e a bacia de bronze, entre Deus e o altar de bronze, mas também entre o povo e Deus, entre o povo e o altar de bronze, entre o povo e o santo lugar e o santíssimo lugar. Ele é ponte. Dentro do Novo Testamento, todo convertido, ele é uma ponte entre Deus e as pessoas. Todo convertido em Jesus Cristo tem o Espírito Santo, é ungido pelo Espírito Santo, está sempre em busca do Cristo ressurreto, do Espírito de Cristo. Ele é uma ponte, porque aonde ele está, ali também vai estar a presença de Deus. Aonde um cristão trabalha, em poucos dias vai mudar o ambiente, vai mudar as palavras, vai ter uma outra música. Aonde ele tem um espaço, o cristão, o sacerdote da nova aliança, ele vai fazer uma ponte entre o céu e as pessoas. Dentro de um trabalho eclesiástico, tanto da diaconia como do presbiterado, os sacerdotes que são ministros à frente do trabalho de uma igreja, precisam e são pontes entre a palavra, entre a presença, entre o próprio Deus e as pessoas. Hoje, quando um sacerdote, um pastor, um presbítero é ungido, não é mais colocado sangue sobre a orelha direita, para que ele ouça, mas mesmo assim, ele precisa ser aquele canal que ouve a voz de Deus para transmitir, porque ele é aquele que é o primeiro, ele é aquele que mostra o caminho, ele é aquele que faz pontes. Você é um construtor de pontes. Todo homem convertido precisa ser um construtor de pontes entre Deus e os seus filhos, entre Deus e a sua esposa. Todo homem convertido precisa ser sacerdote na sua casa. Um homem que não é sacerdote na sua casa, aquela casa é uma casa perdida, é uma casa bagunçada. Às vezes não é bagunçada no sentido dos móveis fora do lugar, ou das regras, ou da moralidade, ou do financeiro, mas com certeza será bagunçado no espiritual, e muitas vezes crianças muito carentes em casa, porque o pai não é um sacerdote. A mãe precisa ser uma sacerdote. Eu tenho
evitado usar a palavra sacerdotisa para a gente não se enroscar tanto nos eres. Mas você consegue me entender que a mulher precisa ser uma sacerdote. Meus irmãos, uma esposa, uma mulher convertida, ela precisa ser uma sacerdote na sua casa. Ela precisa cuidar das coisas. Ela precisa cuidar da cama, ela precisa cuidar da mesa. Porque a mesa é o centro da casa e a mulher é o centro emocional do casamento. Ela precisa ser o sacerdote da casa. Amém? A Bíblia ensina que a mulher precisa estar sujeita ao seu marido. Não tem como mudar isso. Mas nós precisamos entender que há uma diferença entre submissão e subjugação. A Bíblia sempre falou de submissão, estar ao lado, porque Deus tirou a Eva do lado de Adão, não dos pés de Adão para que ele pisasse. E também não tirou a mulher da cabeça de Adão para que ela estivesse em cima, mas do lado. Isso é submissão, significa os dois debaixo de uma mesma missão. O sacerdote é construtor de pontes e havia 3 classes de sacerdotes que eram qualificados para o trabalho no templo. 3 classes. Havia um sumo sacerdote, só um. A única vez na história que nós encontramos na Bíblia 2 sumos sacerdotes. Eram nos dias de Jesus, que tinha um sumo sacerdote religioso, da religião em Jerusalém, e um sumo sacerdote político, porque os romanos haviam se instalado ali, e para que não houvesse uma rebeldia a partir do templo, eles colocaram então o sacerdote deles, para que também tivesse uma administração política dentro do templo. Era o Anás e o Caifás. Um era sogro e o outro era genro, só para a gente compensar a história. Mas Deus havia instituído apenas um sumo sacerdote. E esse sumo sacerdote colocava sobre o peito a estola sacerdotal, recoberta de 12 pedras preciosas, e com essas 12 pedras preciosas, uma vez ao ano ele ministrava no Santo dos Santos. Porque ele entrava no Santo dos Santos, e ali do santo lugar, de cima da Arca da Aliança, de entre as asas dos querubins, Deus falava com o sacerdote. Era o santíssimo lugar, aonde Deus ministrava o coração daquele sacerdote. E aquele sacerdote saía daquele lugar para ministrar os outros sacerdotes, e os outros sacerdotes ministravam toda a congregação de Israel. A segunda classe de sacerdotes era o sacerdote comum, que não usava essa estola sacerdotal, não entrava no Santo dos Santos. Era o sacerdote comum que preparava os sacrifícios, que queimava os sacrifícios, que entrava no santo lugar para colocar o azeite no candelabro, queimava incenso sobre a mesa de incenso, colocava os 12 pães sobre a mesa da proposição. Era o sacerdote comum, sacerdote normal. Eles oficiavam os sacrifícios, e em caso de guerra eles davam o toque de alarme com 2 trombetas de prata. Eu não posso fazer uma afirmação, mas me parece que do sacerdote normal se levantavam atalaias depois de Israel, que eram aqueles que ficavam em cima das torres de vigia, cuidando da cidade durante a noite, olhando para que o inimigo não entrasse dentro da cidade. Me parece que é isso. Eu preciso realmente confirmar com mais livros, senão eu não posso afirmar. Mas eu já estou acreditando nisso. Eu já consigo encaixar o atalaia de Israel dentro do sacerdote normal. E nós tinha também os levitas, que também passavam por aquela seleção dos 5 anos, dos 7 dias, da purificação, da unção, com lavar com água, unção com óleo. E esses eram assim os mais comuns, vamos dizer assim. Os levitas eram sacerdotes levitas, e eles exerciam trabalhos menos importantes. Eles transportavam o tabernáculo, limpavam as cinzas do altar de bronze, abasteciam a água da bacia de bronze, queimavam as fezes lá fora do arraial, matavam animais, amassavam pães, batiam óleo para o candelabro, assavam os pães. Eles eram os coreria. A história foi passando. Quem instituiu o louvor e a adoração no templo a partir de Davi foi Salomão. Amém? E quando ele coloca na classe sacerdotal o louvor, vocês vão tocar instrumentos, vocês vão compor músicas, vocês vão fazer música no culto.
O Salomão levanta qual classe de sacerdotes para serem os levitas do cântico? Os levitas. Olha que engraçado. Eles eram aquela terceira classe menos importante. E hoje os levitas, aqueles que são levitas, são os mais adorados e exaltados nas igrejas. Satanás é aquele que muda os lados das coisas se nós não cuidarmos. O sacerdote que ensinava sempre tinha mais valor do que o sacerdote que cantava. Porque o ensino na casa de oração é mais importante do que o cântico. Embora que o cântico leve o coração para o ensino. Amém? Nós não podemos trocar as coisas de lado. Eu preparei algumas figuras. Sacerdote, sumo sacerdote e o levita. Pelas descrições históricas, eu creio que é muito próximo ao que de fato eles se vestiam. No final do capítulo 28, nós vamos ver que a palavra de Deus diz que deveria ser quadriculado assim. Essa túnica de cima deveria ser quadriculada, só para a gente lembrar depois. Pode passar mais uma. A gente vai ver de cima para baixo a mitra, que era o turbante. E fixa na mitra tinha uma plaquinha na testa do sacerdote, escrito Santidade ao Senhor. Descendo sobre os ombros ele tinha 2 pedras de ônix. 6 tribos estavam escritas num lado, 6 tribos no outro lado. Por de cima, por debaixo das vestes, ele usava calções de linho. Por de cima dessas vestes ele usava uma túnica. E essa túnica, ela igualava o sacerdote a todos os outros homens. O sacerdote sempre ministrava com os pés no chão, porque o sacerdote continuamente era lembrado por Deus que ele não era um Deus, ele continuava sendo homem. Um pai, um homem, ele continua sendo homem, ele não se transforma em Deus. Um pastor, mesmo com uma carreira sólida, ele continua sendo homem e ministra com os pés no chão e túnica. Ele continua sendo como todas as outras pessoas. Ele não é transformado numa divindade que tem todas as respostas. Então sobre aquela túnica, então vinha mais um aparamento, e por de cima desse aparamento a estola sacerdotal, com 12 pedras, e mais 2 pedras especiais, Urim e Tumim, que eram pedras de eleição, eram pedras de decisões. E tudo isso era amarrado com barbante azul, que falava do céu, da eternidade, e com cordões de ouro. E o ouro na Bíblia fala do quê? A glória do céu, a glória de Deus. Amém? Amém. Mais uma figura, que também é a mesma figura, mas eu quero que você repare que o sumo sacerdote, ele sempre tinha nas suas mãos esse pequeno altar que se queimava incenso em cima. Era um pequeno queimador de incenso. Depois nós vamos passar por esse texto e eu vou falar de novo para vocês que o primeiro ministério desse sacerdote, ele tinha que ser sacerdote de si mesmo. Antes dele entrar no santo lugar e ele colocar fogo lá no incenso para toda a congregação de Israel, ele tinha que colocar fogo no incenso da vida dele. Não adianta eu vir cantar aqui no culto, mas durante a semana eu não carrego o meu queimador de incenso. Há ministros de louvor que o único lugar que eles cantam é no culto. Deus não queria que fosse assim. O primeiro lugar é no secreto. Quando começa Jesus falando lá em Mateus, quando entrares no teu quarto, no secreto, primeiro é em casa, do secreto, do pequeno, do meu queimador de incenso para o público, para o grande altar de queimar incenso. Amém? E também fala dessas mesmas coisas. Eu peguei essa figura porque ele está escrito bem embaixo lá, que ele ministrava com os pés no chão. Próxima figura. Aqui eu separei pedras de ônix. As figuras da internet às vezes são umas figuras bem bonitas. Eu não consigo imaginar uma figura tão bonita ali nesse período rudimentar da história, mas eu acredito que algo parecido.
E nessas pedras de ônix, uma do lado esquerdo, outra do lado direito, eram escritas em cada uma delas 6 das tribos e colocadas sobre o ombro. Essa pedra era pesada, ela tinha um peso, porque o ministério tem um peso. Quem quer casar precisa entender que o ministério de marido tem um peso. Não é mais brincar com a vida, não é mais querer casar e continuar sendo solteiro. Tem um peso, tem uma responsabilidade. Quem quer ser pastorear, ser ministro, precisa entender que tem responsabilidade. É a pedra de ônix em cima dos ombros. Pega e carrega uma pedra, pode ser pequena, coloca em cima do ombro durante 1 hora, e você vai ver o tamanho do peso que ela chegará em 1 hora. Não precisa ser grande, mas ela é colocada ali. E o sumo sacerdote carregava as 12 tribos sobre os ombros. E embaixo eu peguei uma figura de Urim e Tumim, que era uma pedra branca e uma pedra preta. E todas as vezes que no antigo templo eles faziam uma eleição entre os sacerdotes, eles votavam não ou sim com a pedra preta e uma pedra branca. Isso você vai ler nas escrituras inúmeras vezes. Alguém tomando uma decisão por meio de Urim e Tumim. Vamos fazer uma eleição. Então lá na botija que tinha mais pedras pretas, lá era não. Ou mais pedras brancas, então era assim. Amém? Próxima figura. Eu imagino que deveria ser assim a estola sacerdotal das 12 pedras, sendo que nessa aqui está faltando a pedra de Urim e Tumim. Pode passar mais uma. Amém. Dito isso, eu quero ler com vocês o verso 3 até o verso final de Êxodo 28. Amém? Só para você entender que o primeiro sacerdote do mundo foi Adão. E quando Deus veio ministrar o coração dele, para que ele fosse o primeiro sacerdote, quem ensinou Adão a ser sacerdote foi Deus, porque Deus matou um cordeiro, e Deus fez vestes para Adão e para sua esposa. Essas foram as primeiras vestes sacerdotais. E a partir dali o ser humano não anda mais nu. Mas as vestes, elas falam da nossa vida. Em toda a época da igreja cristã, as vestes sempre falaram da vida. Sempre. Às vezes as igrejas um pouco desajeitadas, mas sempre se teve esse entendimento de quem é crente precisa se vestir diferente. Amém ou não? Amém. Precisa se vestir como crente. Precisa representar o reino. E você pode ver como é enorme em todo o mundo o comércio de têxteis, roupas. Quem quer abrir uma loja e vender roupa dificilmente passa fome, porque vai vender. E a moda todos os anos muda. A vestimenta sempre teve muita importância para o ser humano, sempre terá importância para os cristãos, e teve uma enorme importância aqui para os sacerdotes. E tinha que ser do jeito de Deus, não do jeito de Moisés. Falarás também a todos os homens hábeis, a quem enchi do espírito de sabedoria, que façam vestes para Arão, para consagrá-lo, para que me ministre o ofício sacerdotal. As vestes, pois, que farão são estas: um peitoral, uma estola sacerdotal, uma sobrepeles, uma túnica bordada, mitra e cinto. Farão vestes sagradas para Arão teu irmão e para seus filhos, para me oficiarem como sacerdotes. Tomarão ouro, estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino. E farão a estola sacerdotal de ouro, e estofa azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino retorcido, obra esmerada. Terá 2 ombreiras que se unam às suas 2 extremidades, e assim se unirá. E o cinto de obra esmerada, que estará sobre a estola sacerdotal, será de obra igual da mesma obra de ouro, e estofa azul,
e púrpura, e carmesim, e linho fino retorcido. Tomarás 2 pedras de ônix, gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel, 6 de seus nomes numa pedra, e os outros 6 na outra pedra, segundo a ordem do seu nascimento, conforme a obra de lapidador, como lavores de sinete. Gravarás as 2 pedras com os nomes dos filhos de Israel, engastadas ao redor de ouro as farás. E porás as 2 pedras nas ombreiras da estola sacerdotal por pedras de memória aos filhos de Israel. E Arão levará os seus nomes sobre os seus ombros para a memória diante do Senhor. Farás também engastes de ouro, e 2 correntes de ouro puro, obra de fieira as farás, e as correntes de fieira prenderás nos engastes. Farás também o peitoral do juízo, de obra esmerada, conforme a obra da estola sacerdotal. O farás de ouro, e estofo azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino retorcido farás, quadrado e duplo. Será de 1 palmo o seu comprimento, e de 1 palmo a sua largura. Colocarás nele engaste de pedras, com 4 ordens de pedras. A ordem do sárdio, topázio, carbúnculo, será a primeira ordem. A segunda ordem será de esmeralda, safira e diamante. A terceira ordem será de jacinto, ágata e ametista. A quarta ordem será de berilo, ônix e jaspe. Elas serão guarnecidas de ouro nos seus engastes. As pedras serão conforme os nomes dos filhos de Israel, 12. Segundo os seus nomes serão esculpidas como sinetes, cada uma com o seu nome para as 12 tribos. Para o peitoral farás correntes como cordas de obra traçada de ouro puro. Também farás para o peitoral 2 argolas de ouro, e porás as 2 argolas nas extremidades do peitoral. Então meterás as 2 correntes de ouro nas 2 argolas nas extremidades do peitoral. As 2 pontas das correntes prenderás nos 2 engastes, e as porás nas ombreiras da estola sacerdotal na frente dele. Farás também 2 argolas de ouro, e as porás nas 2 extremidades do peitoral, na sua orla interior, junto à estola sacerdotal. Farás também 2 argolas de ouro, e as porás nas 2 ombreiras da estola sacerdotal, abaixo da frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada de estola sacerdotal. E ligarão o peitoral com as suas argolas, as argolas da estola sacerdotal, por cima, com uma fita azul, para que esteja sobre o cinto de estola sacerdotal. E nunca o peitoral se separará da estola sacerdotal. E tinha que ser no peitoral sobre o coração. Sobre o coração. Assim Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário para a memória diante do Senhor continuamente. Também porás no peitoral do juízo o Urim e o Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão, quando entrar perante o Senhor. Assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Farás também as sobrepeles da estola sacerdotal, toda de estofo azul. Olha só, em cima de todos esses paramentos ia um tecido muito fininho, as sobrepeles toda inteira, só com um furo, um buraco em cima. Ela era vestida por cima, muito sensível, muito sensível. Quando o sacerdote colocava todo o paramento, por último ele colocava esse paramento em cima, essa sobrepeles, e a sensibilidade daquilo significava: cuida do teu sacerdócio.
Assim como ele tinha que tomar todo o cuidado para colocar essas sobrepeles e não arrebentar, não arrancar, não arrebentar, não rasgar, essas sobrepeles ela tinha uma mensagem: cuida do teu sacerdócio. Amém? Hoje todo sacerdote cristão precisa cuidar do seu sacerdócio. Algumas teologias ensinam, você pode ficar despreocupado, você nunca vai perder teu sacerdócio. Mas o Novo Testamento ensina e inclusive mostra com exemplos de pessoas que perderam o seu sacerdócio por não cuidar sobre peles e rasgar ela. Você entendeu isso? Vamos cuidar do nosso sacerdócio. 32. No meio dela haverá uma abertura para a cabeça, falando sobre as sobrepeles. Será debruada essa abertura como a abertura de uma saia de malha, para que não se rompa. Em toda a orla das sobrepeles farás romãs de estofo. Perceba você, desse material mais sensível, que mais tinha que cuidar, nesse material ia as romãs de estofo azul, e púrpura e carmesim, e campainhas de ouro no meio delas. Coloca a próxima figura, fazendo favor. Bem embaixo, estão vendo? Bem embaixo ia uma romã, um sininho, uma romã e um sininho, uma romã e um sininho. Esse tecido que já era tão sensível, que tinha que cuidar tanto, naquela sensibilidade ainda era uma romã e um sininho, uma romã e um sininho. Vamos continuar? 34. Haverá em toda a orla das sobrepeles uma campainha de ouro e uma romã, outra campainha de ouro e outra romã. Essa sobrepeles estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o seu sonido quando entrar no santuário diante do Senhor e quando sair. Isso para que não mora. Se o homem entrasse lá no Santo dos Santos sem esse sininho e sem as romãs, o texto diz que ele morreria. Isso tudo tem significado. 36. Farás também uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás a maneira de gravuras de sinetes, santidade ao Senhor. O que é um sinete? Quando a gente assiste algum filme antigo, medieval, as cartas eram seladas com uma espécie de cera quente, e o sinete era um carimbo que era colocado em cima dessa cera quente para selar. E o sinete era um registro, era um carimbo que marcava aquela cera para identificar a carta. Então não era escrito santidade ao Senhor, mas era marcado santidade ao Senhor. Atá-la-ás com um cordão de estofo azul, de maneira que esteja na mitra, bem na frente da mitra estará. Estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade concernentes às coisas santas que os filhos de Israel consagrarem em todas as ofertas de suas coisas santas. Sempre estará sobre a testa de Arão, sempre estará sobre a testa de Arão, para que eles sejam aceitos perante o Senhor. Tecerás quadriculada a túnica de linho fino, e farás uma mitra de linho fino e um cinto de obra de bordador. Vale a pena a gente voltar lá na primeira figura? Coloca lá na primeira. Quadriculado. E a mitra era o turbante em cima, que teria que ser obra de bordador. Para os filhos de Arão farás túnicas e cintos e tiaras, fá-los-ás para a glória e ornamento. E com isso vestirás Arão, teu irmão, bem como seus filhos, e os ungirás e consagrarás e santificarás, para que me oficiem como sacerdotes. Faz-lhes também calções de linho, para cobrirem a pele nua, irão da cintura até as coxas, e estarão sobre Arão e sobre seus filhos, quando entrarem na tenda da congregação, ou quando se chegarem ao altar para ministrar no santuário, para que não levem iniquidade. Mano, olha só, esses calções
espiritualmente era para fechar a iniquidade, tampar a iniquidade. Se eles ministravam no santo lugar, esses aqui não entravam no santíssimo lugar, mas eles entravam até no santo lugar, que tinha o candelabro, tinha a mesa dos pães, tinha o altar de incenso. Se eles entrassem ali sem os calções, morreriam. Final do 43. Se chegaram ao altar de ministrar o santuário, para que não levem iniquidade e moram, isso será estatuto perpétuo para ele e para a sua posteridade depois dele. Eu sempre digo que se nós não entendermos o Antigo Testamento, que é a base do Novo, nós não conseguimos entender o Novo Testamento. Você pode passar as figuras mais aqui. Olha o que o apóstolo Paulo escreve em Efésios 6, 10 em diante. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de... E essa armadura era material ou espiritual? Era espiritual. O apóstolo Paulo tinha uma imagem do Antigo Testamento, que ele entrelaçou essa imagem com aquilo que ele enxergava no reino romano, no Império Romano, os soldados nas guerras. E ele entendeu, porque esse texto aqui fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Mas ele diz, é necessário revestir. É necessário colocar revestimento, porque senão Satanás vai comer você com pimenta e sal numa boa. É necessário revestir. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a... Então o ônix também significava a verdade. Paulo tem essa imagem do Antigo Testamento, é a verdade. Ônix significa verdade. E vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé. Aqui não é um peitoral de estola com 12 pedras, mas é o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da... Não é uma mitra e nem uma placa de ouro escrito santidade ao Senhor, mas aqui é o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica em Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Esse é o revestimento, essa é a estola sacerdotal do sacerdote da nova aliança. Pode passar para a última figura. O ouro representa sempre a glória de Deus. Em todos esses ornamentos sempre tem ouro. E para a estola sacerdotal do sumo sacerdote era entrelaçado fios de ouro com outros fios finos. O ouro sempre representa a glória de Deus. O estofo azul fala do lugar da habitação do Senhor. Quando o sumo sacerdote, o sacerdote entrava dentro do tabernáculo, a primeira coisa que ele enxergava era estofo azul, que anunciava, falava do céu, falava do trono, falava da habitação do Altíssimo, e esse estofo azul também era colocado na veste sacerdotal. A púrpura significa realeza, soberania de Cristo, Rei dos reis, Senhor dos senhores. A púrpura sempre foi usada por reis e reinos. Significa realeza, Jesus é rei. Apocalipse 19:16, Ele é rei dos reis, Ele é Senhor dos senhores. Carmesim fala de sacrifício, representava os sacrifícios feitos lá no altar de bronze, e também olhava para frente, revogava sobre a cruz do Cristo, falava do sacrifício do Filho de Deus, é carmesim. Falava do supremo sacrifício de Jesus Cristo. E linho fino, todas as vezes que vai aparecer linho fino,
significa perfeição, pureza, santidade de Deus em Cristo Jesus. É assim, mínimos detalhes, é perfeição. E tudo que Deus faz e ordena tem que ser perfeito. E as vestes dos sacerdotes indicavam glória e beleza. Eram feitas dos mesmos materiais do tabernáculo. Eram materiais mais ricos fornecidos da época. Era do melhor, não do resto. Era do melhor material que tinha na época. Os melhores artistas deveriam confeccionar essas vestes. O verso 3 diz assim: falarás também a todos os homens hábeis. Esses homens com habilidade, o que Deus faria com eles? A quem enchi do espírito da sabedoria, para que façam vestes para Arão. Olha para mim. Todo conhecimento humano deve particularmente ser consagrado ao sacerdócio. Todo conhecimento humano. Todo profissional precisa orar para Deus e dizer: Senhor, me faça sacerdote nesse meu emprego, nesse meu ofício. Tudo precisa ser consagrado ao Senhor. E os mesmos materiais do templo, do tabernáculo, eram usados para as vestimentas dos sacerdotes. Assim como no tabernáculo havia as cortinas ao redor, assim também tinha a veste sacerdotal. E o corpo do sacerdote era o primeiro tabernáculo. Os mesmos materiais usados para o tabernáculo eram usados para as vestimentas, porque o corpo do sacerdote era o primeiro tabernáculo. Quem é o nosso primeiro ministério? O primeiro ministério é ser sacerdote de mim mesmo. É eu levantar todas as manhãs e eu ler a Bíblia e orar. Eu não vou conseguir ministrar a vida de alguém outro se eu não ministrar eu mesmo na presença de Deus. Esses dias eu ouvi numa reportagem alguém dizer assim: se eu não aprendo a falar comigo, eu não sei falar com as outras pessoas. O meu primeiro ministério sou eu mesmo. Como que eu vou ministrar se eu não aprendo comigo? Eu preciso me cuidar, me santificar. Eu preciso falar para mim mesmo palavras. Qual que é o pastor que você mais ouve falar? Você mesmo é o teu pastor. Nós ouvimos muito mais as nossas palavras do que de outros. Se nós falamos palavras de verdade para nós, nós vamos ter autoridade para falar palavras de verdade para outros. O primeiro ministério somos nós. E o primeiro tabernáculo é o corpo do sacerdote. Não é à toa que de repente no meio do texto de 1 Coríntios 6,19, o apóstolo Paulo solta lá: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Por quê? Porque o apóstolo Paulo era um fariseu, um teólogo estudioso e finíssimo, que sabia de todos os detalhes do templo e do tabernáculo. E ele sabia que o primeiro tabernáculo é o corpo. Nós precisamos cuidar do corpo, da alma, do espírito, do nosso ser. Nós hoje não nos revestimos com púrpura, carmesim e linho finíssimo. Quem pode fazer isso, faça. Mas vestes espirituais. O nosso adorno agora, debaixo do Evangelho, tanto dos ministros quanto de todos os cristãos, não deve ser de ouro, de pérolas, de púrpura, carmesim, o linho finíssimo, mas deve ser de vestes de salvação e do manto da justiça. Vestes de salvação. O salmista em vários lugares fala sobre vestes de salvação. Que vestes são essas? Vestes espirituais. Isaías 61:10, o profeta diz: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com o manto da justiça, como um noivo que se adorna de turbante, como a noiva que se enfeita com as suas joias para o casamento. Vestes de alegria, vestes de salvação, vestes de justiça. A túnica do sacerdote significava humildade e simplicidade. Quanto mais perto alguém anda na presença de Deus,
mais humilde, mais simples ele vai ser. Nós chamamos isso nos nossos dias de chão de fábrica, quando um sacerdote entende a operosidade das coisas. O sacerdote não é aquele que sobe em cima dos outros, é aquele que continua com os pés no chão, e ele sente o mesmo calor da terra que os outros sentem, ele consegue sentir o mesmo frio que os outros sentem. Pés no chão significa eu sou igual a todos. A mesma túnica que os levitas usavam, o sumo sacerdote também usava, porque Deus estava dizendo para esse sumo sacerdote: você é sumo sacerdote, você é revestido com poder e autoridade, contudo você não é Deus. Você precisa continuar com os pés no chão, você ainda continua sendo homem. O cinto fixado, bem ajustado na cintura, o cinto, ele representava a pureza do coração e disciplina. Cinto precisa estar apertado, significa disciplina. Esse cinto ele significava estou disposto a servir. O cinto significava, ele falava da necessidade que o sacerdote tinha de estar preparado para servir. Um sacerdote precisa estar preparado. O apóstolo Paulo diz para Timóteo que ele tinha que estar preparado para que o evangelista não se envergonhe e maneje bem a palavra de Deus. Significa o cinto, disciplina, tudo bem justo, as coisas não podem ter espaço de folga, tudo precisa ser certinho e justo. A estola era uma peça material, mas que lembrava o sacerdote que ele era revestido do poder e da autoridade pelo Espírito Santo. Todo aquele que recebe a Cristo por meio de uma conversão genuína e verdadeira é revestido pelo Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo, você anda com o Espírito Santo, o Espírito Santo faz o teu corpo tabernáculo de habitação. Todo sacerdote cristão pode ordenar que um demônio saia. Todo sacerdote cristão pode trazer a palavra de Deus e a presença de Deus sobre ele e sobre pessoas. Ele é um sacerdote. Você não tem uma estola sacerdotal antiga sobre você, sobre o teu peito, mas isso significava a presença e a autoridade do Espírito Santo. A estola falava do peso e da responsabilidade de ministrar na casa do Senhor. É responsabilidade de ser cristão, mas também tem os seus privilégios. É responsabilidade ser um homem, marido e pai cristão para ser sacerdote em casa, mas também tem seus privilégios. Essa estola ela tinha um peso, e esse peso era de propósito, com 12 pedras, com ouro, com ônix, com urim, tumim, era pesado, mas aquilo significava a responsabilidade de estar diante de Deus e levar 12 tribos para diante de Deus. Nós temos responsabilidade, irmãos. É por isso que nós não podemos ser um sacerdote corcunda que enxerga só os próprios pés. Nós temos que ter responsabilidades. Nós não podemos ser um sacerdote com belida no olho, com cataratas, que enxerga mal as coisas. Nós precisamos ser sarados e curados pelo Espírito para a gente carregar a estola sacerdotal e ser responsável por alguém. Há pessoas que só querem bênção, bênção, bênção. Eu preciso também me responsabilizar e entender, eu vou carregar alguém para a presença de Deus. O marido faz isso com a esposa faz isso com o marido, os pais fazem isso com os filhos, e nós vamos repetir inúmeras vezes isso. Nós vivemos hoje num mundo que os pais só se preocupam com o dinheiro para dar um lote, uma casa, uma faculdade para os filhos e um carro, e depois o pai diz assim: meus filhos estão muito bem. E nós perguntamos: eles vão a uma igreja? Não, é que eles moram longe, tá? Eles servem ao Senhor? Não, mas eles estão bem, porque eles colheram 5.000 sacas de soja. Eles estão bem? Não estão bem. Pais assim não são sacerdotes. Pais assim podem até ser sacerdotes que enviam seus filhos para o inferno, porque fazem uma ponte do inferno com o coração dos filhos. Pais precisam ter responsabilidade, precisam colocar a estola sacerdotal sobre si e ter a responsabilidade de levar os filhos para Jesus.
Os calções de baixo, de linho, não dá para deixar de fora. Se alguém ministrasse no altar ali sem os calções, ele viria sacrifício, ele morreria. Então eram importantes. Os calções de baixo de toda a túnica eram usados para garantir a modéstia e a decência do sacerdote durante o serviço no tabernáculo. Ninguém via esses calções, mas Deus via. O que significa isso? Os calções cobriam os membros não decorosos, contudo necessários. Ninguém pode viver sem os membros de baixo. Isso significa que há coisas na vida do sacerdote que são úteis todos os dias, mas que não precisam ser revelados para os outros. É por isso que alguns cultos nós já falamos, você não precisa colocar tudo nas redes sociais. Tem coisas que são úteis, mas são da nossa casa. Nós colocamos calções de linho em cima e não mostramos para todo mundo. As romãs e os sinos, essas não podem ficar de fora. Então embaixo, uma romã e um sino. Uma romã e um sino. Você já viu como uma romã tem a capacidade de ter milhares de sementes dentro? E milhões de representantes. E dentro de uma semente tem o quê? Tudo. Dentro de uma semente tem raízes, tem caule, tem folhas e tem frutos. Isso tem seu significado. As romãs significam alimento, frutificação e multiplicação. Romãs significam isso. Então era uma romã e um sino. Vamos falar junto? Uma romã e um sino. Uma romã e um sino. O povo de Deus sempre vai se multiplicar. O povo de Deus se multiplica. Amém? Amém. Significava multiplicação, significava frutificação. Desde o Éden a ordem foi clara: multiplicai-vos e enchei a terra. Nós não podemos ser sacerdotes com os testículos quebrados, que não se multiplicam. Nós precisamos fazer mais sacerdotes. Quem? A pessoa que mais está com a gente. Se essa pessoa for chamada por Deus para isso, comece a mandar música, mandar pregação, começa a pregar e ensinar, testemunhar para ela, e Deus vai responder você se é essa ou não. Nós precisamos multiplicar. O povo de Deus sempre frutificou, gerou alimento entre os povos. Meus irmãos, não dá para entrar em todos os detalhes, mas eu vou falar uma coisa para você pensar. Povos idólatras que colonizaram outros povos, presta bem atenção, e um povo idólatra que vai colonizar um outro povo, vai levar para esse outro povo problema, falta de progresso, idolatria, filhos sem pais, mães solteiras, orfandade de pais vivos. Presta atenção. Mas uma nação cristã, crente, quando colonizam uma outra nação, leva para essa outra nação progresso, vida, prosperidade, ordem. Dou um exemplo para você. Você precisa pensar em casa. A Inglaterra, lá em 1620, começou a colonizar os Estados Unidos. Estados Unidos se chamava primeiro Nova Inglaterra. Quando os cristãos lá da Inglaterra foram para os Estados Unidos, uma nação cristã colonizou outra nação. É uma nação de ordem. Você entendeu? Você pensa sobre o resto em casa, porque eu preciso afirmar que o povo de Deus sempre frutificou, gerou alimento entre os povos. Quando missionários holandeses foram para as regiões da Índia, eles levaram o progresso, levaram um motor a combustão, levaram bombas, ajudaram a produzir mais arroz. Essas regiões são regiões de progresso. O povo de Deus sempre foi um povo de progresso. Eu não estou falando de igrejados, eu não estou falando de gospels evangélicos, porque tem gente que está sentada nas igrejas, mas não conhece Jesus. Eu estou falando da igreja, eu estou falando de homens e mulheres que são sacerdotes, cheios do Espírito Santo, e aonde eles chegam, a coisa se move.
O mesmo Espírito que houve em José, e a Bíblia diz que onde José pegava, prosperava a coisa, ou não diz? Esse mesmo Espírito precisa estar sobre nós. E onde é que nós colocamos as mãos, as coisas mudam. Seja na nossa casa, seja numa empresa, seja na casa de outras pessoas, essa unção precisa estar sobre nós, e ela pode estar. Nós somos o povo de Deus. Isso é romance. Tem muito mais significados, mas é a prosperidade, o alimento, a frutificação que vem na romã. E tem os sinos que estavam ali, uma romã e um sino. Vamos lá? Uma romã e um sino, uma romã e um sino. O povo de Deus é a luz do mundo. Jesus disse que o povo de Deus é o sal da terra. O sol não aparece, mas quando o sacerdote caminhava, o som aparecia. É a luz do mundo. Todos ouviam. Quando o sacerdote se locomovia no tabernáculo, até o sacerdote que nem estava olhando para o sumo sacerdote sabia: está chegando perto de mim o sumo sacerdote. A igreja verdadeira sempre esclarece a sua posição. Nós não precisamos gritar para o mundo, mas o nosso sino será ouvido. Todos saberão que há um crente naquele lugar, porque não há como esconder. Quando ele caminha, o sino vai tocar. De uma forma muito engraçada, eu fiquei pensando só para mim. Fiquei pensando assim: foi o primeiro marca-passo do mundo. Quando ele caminhava, marcava o passo. Mas esquece. As campainhas falavam da manifestação do Espírito Santo. Quando o Pentecostes desceu, conseguiram esconder? É campainha, gente, é sino, não tem como esconder. As campainhas faziam o som festivo que agradava a Deus. As campainhas agradavam a presença do Espírito Santo. E as campainhas denunciavam e mostravam aonde estava o sacerdote. Aonde tem o sacerdote, tem som de campainha. Por isso que muitos pais não são ouvidos pelos filhos, porque eles não são sacerdotes e eles não têm campainha. Às vezes os pais falam, e até mesmo os pais às vezes dizem: meus filhos não me ouvem, porque não é sacerdote. Quem não tem sacerdote não tem campainha, e quem não tem campainha não é ouvido. Quem não tem campainha também não tem romãs, e também não prospera. Mas o texto diz que essa campainha era para ser sinal quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. E há livros históricos que falam que era amarrado uma corda no pé do sumo sacerdote, porque se esse porventura estivesse em pecado, Deus matava ele, porque a presença de Deus mata. Como que alguém entraria no Santo dos Santos para retirar o sacerdote lá? Eu não. Então aquela corda eles puxavam para fora. E quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para ministrar no Santíssimo Lugar, todos ficavam ouvindo. Enquanto que tinha sons de sinos, todos se alegravam porque o sacerdote ainda estava vivo. Glória a Deus, ainda os sinos estão tocando. O som dos sinos são os louvores e a adoração da igreja. O sacerdote pode morrer, mas os sinos continuam vivos, porque o sistema de um homem dura mais do que o próprio homem. O sacerdote poderia morrer, mas os sinos continuavam vivos. O sacerdote terreno pode morrer, mas a sua história continua fazendo sons para muitas gerações. Amém? Amém? Marque gerações. Você é um sacerdote. Mas ainda tem a mitra. A mitra era o turbante em cima. Quando nós lemos lá um dos textos de Zacarias, tem lá o sumo sacerdote Josué, que estava com a mitra suja, turbante sujo. E Deus começou a fazer uma obra naquele homem, começando pelo turbante, tirando o turbante sujo e colocando um turbante limpo. Aqui fala sobre a cabeça. E também falava sobre o perdão pelo pecado da altivez. Quando nós olhamos no verso 37 e 38, amém? 37, atá-la-ás com um cordão de estofo azul, de maneira que esteja na mitra bem na frente, na mitra estará. Verso 38 primeiro. 36, farás também uma lâmina de ouro puro,
e nela gravarás a maneira de gravuras de sinetes, santidade ao Senhor. Vamos falar junto, santidade ao Senhor. Para quê? Verso 38, e estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade concernente às coisas santas que os filhos de Israel consagrarem em todas as ofertas de suas coisas santas, sempre estará sobre a testa de Arão, para que eles sejam aceitos perante o Senhor. Se não tivesse essa placa de ouro, eles não seriam aceitos perante o Senhor. A lâmina de ouro, santidade ao Senhor. A mitra e a lâmina falam sobre uma mente transformada e consagrada ao Senhor. Fala da mente, fala da cabeça, fala dos pensamentos. Quando nós falamos na quarta de noite no estudo bíblico, nós falamos com tanta ênfase que cristianismo é mudança de mentalidade. Tem que mudar a cabeça, tem que mudar os pensamentos. Então o turbante e a placa santidade ao Senhor estava dizendo: eu consagro todos os meus pensamentos, toda a minha cabeça para a obra, para a presença de Deus. Filipenses 4:8, Paulo diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, seja isto que ocupe a vossa mente. Nós não vamos hoje sair do culto e colocar um turbante santo e colocar uma placa de ouro e escrever santidade ao Senhor, porque isso não vai transformar a nossa mente. Mas vai transformar a nossa mente estar na presença de Jesus. A nossa cabeça, irmãos, precisa ser voltada, pendida para as coisas de Deus. Como que nós vamos entender o lado de cá, se a nossa cabeça o dia todo está pendida para o lado de lá? A nossa cabeça precisa ser consagrada, pensamentos consagrados. Isso vai muito além do que parar de falar palavrão, do que murmurar. É muito mais fundo. Não é só isso, isso é muito raso. Romanos 12:2, Paulo diz: e não vos conformeis com este mundo, com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. É santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor na nossa cabeça, nos nossos pensamentos, nos nossos projetos. Santidade ao Senhor. Efésios 4:14, Paulo diz: para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina. Aonde que o vento da doutrina corre? Nas veias? Ou no cérebro, na cabeça? Toda a faculdade mental. É necessário cuidar da cabeça. Nossa cabeça tem que ter pensamentos consagrados. Santidade ao Senhor, uma consagração de pensamentos. A nossa faculdade mental deve ser o trono onde o Espírito Santo se assenta para guiar a nossa vida. É santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. A estola com as 12 pedras. Jesus é o sumo sacerdote que leva todas as tribos diante do santo trono dos céus. Assim como o sumo sacerdote entrava para dentro do santo dos santos, e ele levava simbolicamente as pedras de ônix, todas as 12 pedras, mais urim e tumim, para diante da presença de Deus. E para que ele fosse aceito, teria que ter uma plaquinha: santidade ao Senhor, turbante limpo. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Jesus é aquele que carrega no coração, no peito, todas as tribos e nações convertidas ao Senhor. Não importa a placa denominacional, não importa a cor da pedra. Essas pedras tinham muitas cores. Não importa a cor da pele, não importa a raça que vem. Jesus carrega no peito todos aqueles que pulsam do mesmo sangue. Os cristãos, os sacerdotes em Jesus. Jesus é o nosso sumo sacerdote. 1 Timóteo 2,5. Jesus é o mediador entre Deus e os homens. E Paulo diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o ser humano, Jesus Cristo, o Senhor. Ele é o nosso sumo sacerdote. Todos nós
usamos túnicas e precisamos estar com os pés no chão e não com a cabeça voando. Santidade ao Senhor. Toda a nossa vida cristã, gente, ela começa a tomar um outro rumo quando os nossos pensamentos, as nossas vontades, toda a nossa faculdade mental, ela é consagrada ao Senhor todos os dias. Santidade ao Senhor. Nós não vamos chegar em casa, matar um animal e colocar uma gota de sangue no nosso ouvido. A palavra de Deus em Romanos diz que a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus, mas precisamos ouvir coisas consagradas para que a nossa faculdade mental se preencha da santidade do Senhor. Santidade ao Senhor. Amém. Eu quero orar com você. Eu creio que o Senhor ministrou mais uma vez a tua vida, o teu coração, falou com você. Eu tenho certeza que você deve nessa noite levantar também uma oração ao Senhor, daquilo que Deus falou com você. Em nome de Jesus. Pai, eu entendi, Senhor Deus, essa palavra. Senhor Deus, nós sabemos que o teu sumo sacerdote, o teu Filho Jesus, é vencedor, é perfeito, e nada lhe precisa ser mais ordenado, porque ele cumpriu a sua missão, subiu com a vitória nas mãos. E nós também sabemos que o teu Filho nos apresenta diante do teu altar todos os dias. Mas nós queremos orar, Senhor Deus, pelo nosso sacerdócio, pela nossa vida, em nome de Jesus. Nós precisamos tanto que o Senhor abra os nossos olhos, os nossos ouvidos e o nosso entendimento, para nós entendermos o significado profundo para a nossa vida de tudo isso que nós estudamos essa noite. Santidade ao Senhor. Ensina-nos, Seu Deus, a colocar os calções sobre os membros não decorosos, para que a gente não tenha que expor toda a nossa vida. Mas nós também pedimos, Senhor Deus, revestimento de autoridade, para nós andarmos por essa terra. Senhor Deus, coloca em nós mais sinos e mais romãs. Senhor Deus, enche, Senhor Deus, essa igreja com sinos e romãs, para multiplicação, para que todos saibam que nós somos o teu povo, em nome de Jesus. Ensina-nos, Senhor Deus, a nós entrarmos na tua presença, no santíssimo lugar que hoje está aberto, foi rompido. Ensina-nos, Senhor Deus, a estar no santo lugar e a ter prazer no santo lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém.